líderes regionais, nossos presidentes de sindicatos, nossos coordenadores e os nossos colaboradores do sindicato, o doutor Rodrigo e o doutor Welber. Nós temos aqui praticamente 220 sindicatos rurais em plena atividade e estamos aí praticamente em quase 600 municípios fazendo as prestações de assistência técnica agora com um projeto que nós estamos implantando junto com o Senar e a CNA, e estamos fazendo todo um trabalho de melhoramento, de produção e também de políticas públicas para que possamos vender melhor os nossos produtos. Conforme os senhores receberam aí, nós tínhamos encaminhado em nome do Dr. Fábio ao nosso presidente João Martins para verificar a possibilidade de postergar a data de início dessa mudança do E-Social, que sem dúvida nenhuma causou aí muito constrangimento, porque além de termos aí as empresas de saúde e de seguro do trabalho cobrando muito em cima do produtor rural, mas infelizmente não postergaram a data. E, então, nós precisamos, sem dúvida nenhuma, tirar as dúvidas dos nossos colaboradores e lideranças que estão nos ouvindo, para que nós possamos chegar ao produtor com mais tranquilidade. Nós temos aqui o CAESP, doutor Rodrigo, que é o Centro da Agricultura do Estado de São Paulo, onde ele é um braço da federação para que possa arrumar empresas, possa criar as condições comerciais, e nós estamos tentando, pela própria CAESP, arrumar uma empresa que dê uma sustentabilidade melhor de preço para que a gente possa encaminhar os sindicatos rurais, né? Mas eu quero aqui agradecer em nome do Dr. Fábio e da nossa diretoria o carinho de você, Rodrigo, que é um grande presidente da nossa comissão aí nacional, que faz um belíssimo trabalho, o Elber, que faz parte da comissão, que também colabora muito aí com você, do agradecimento de vocês estarem aí fazendo essa explanação aos nossos colaboradores e os nossos presidentes de sindicatos, e fico à inteira disposição de vocês e um ótimo treinamento, aí, uma ótima exposição a todos os senhores. E agradeço muito a doutora Juliana, que coordenou esse processo aqui conosco na federação. Um ótimo evento para todos nós. Obrigada, doutor Tirson. Muito obrigada pelas palavras, pela abertura do evento. Doutor Rodrigo, também agradecer muito a gentileza sempre com a nossa federação, a presteza, né, em atender os nossos pedidos, nossos chamados, e ao nosso pessoal que está aqui. De fato, como o doutor Tirso disse, esse é um assunto que está gerando muito questionamento, muita dúvida do nosso pessoal no sindicato, muitas empresas interpelando os sindicatos, oferecendo serviços e cobrando valores bastante elevados. Então, para nós vai ser muito valioso contar com essa tua explanação e tua orientação sobre o assunto, doutor Rodrigo. Podemos iniciar quando o senhor quiser. Obrigada. Bom dia, doutora Juliana. Bom dia, doutor Tirso. Quero agradecer o convite, agradecer pelas palavras na abertura e ressaltar a importância do trabalho que a FAESP está fazendo. Eu acho que esse tipo de trabalho, de buscar empresas para colaborar, né, com os produtores e com os sindicatos, fortalece o nosso sistema. E a ideia que a gente sempre tem é essa, de fortalecer o sistema e estreitar os laços com o produtor para poder colaborar e ajudar lá na ponta, não só reduzindo o custo, como aumentando a produtividade de certa forma, consequentemente, né, colaborando bastante para a economia do país, que a gente tem sido o motor da economia há muito tempo. A ideia da reunião hoje é exatamente que a gente consiga tirar todas as dúvidas e também tentar ajudar na redução do custo, porque a gente tem visto que algumas informações têm sido passadas de forma, às vezes, um pouco equivocada, e essa falta do entendimento tem levado a, de certa forma, aumentar o valor do serviço, porque não está muito claro qual o escopo do serviço. Então, a ideia hoje é a gente tentar sair daqui sem nenhuma dúvida. O Dr. Welber, que está aqui, que é nosso representante no GT Confederativo do E-Social, ele vai fazer uma apresentação breve sobre esses eventos de SST, como eles funcionarão, para a gente ter um espaço bem grande para tirar dúvidas. Então, a gente vai ter uma apresentação aproximadamente aí de
uns 30 minutinhos para depois a gente ter mais de uma hora para só responder os questionamentos. Então é importante a participação de todos aqui presentes, né? Mandando seus questionamentos, suas dúvidas, para a gente sair daqui com tudo bem alinhadinho, tá? Uma coisa que eu tenho sempre falado, né? A gente sempre, nessas reuniões que a gente está fazendo com as federações, é que essa reunião não é vamos falar assim, uma oportunidade única. A gente pode fazer outras do tipo, pode, enfim, como a federação preferir, às vezes chamar sindicatos, chamar contadores, chamar um sindicato específico, enfim, como preferirem, a gente está à disposição de vocês para até o final do ano estar com tudo bem redondinho. No decorrer da tirada de dúvidas, eu vou trazer algumas outras ponderações para a gente ficar bem alinhado. Então, para sem mais delongas, né, vou passar para o doutor Weber iniciar a apresentação para a gente entrar começar a discutir logo o tema. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Ok, obrigado. Obrigado, Rodrigo. Bom dia a todos, bom dia a todas. Quero agradecer aí também, primeiramente, doutor Tício, doutora Juliana aí pelo convite. Gostaria de agradecer aí a FAESP também por estar nos convidando aí para participar dessa reunião junto com os seus sindicatos, né? Onde aqui poderemos esclarecer as principais dúvidas com relação à segurança e saúde do trabalho no e-social, tá? Como o doutor Rodrigo falou aí, meu nome é Welber Santos, sou assessor jurídico aqui da CNA, também sou membro lá do GT Confederativo, que é um grupo técnico, né, voltado para as resoluções, debates sobre o sistema do e-social. Como o Rodrigo também falou, não pretendo fazer uma apresentação muito longa, tá, para vocês. O objetivo é realmente fazer uma breve apresentação apenas para podermos ali nivelar o estado onde está o projeto hoje, tá? Além de demonstrar também as principais mudanças e aspectos legais. E aí, posteriormente, abriremos um espaço aí para vocês tirarem as dúvidas, né? E caso exista aí um questionamento bem mais técnico sobre o sistema, poderemos levar ao debate junto ao GT Confederativo Social, né, do E-Social, e ali, com brevidade, a gente trazer a resposta para vocês. Eu vou disponibilizar aqui agora alguns slides para vocês, apenas para facilitar a compreensão e entendimento de vocês, tá? Vocês só me sinalizam aí se vocês estão recebendo. Apareceu? Sim, apareceu, mas da mesma forma que outra, apareceu pequenininha. De novo, né? Não tem jeito. Tá É pequenininho. assim que aconteceu. Então, aí o que que acontece? Acho que a gente mudou o computador aqui da CNA, mas aí eu falei, a gente teve uma reunião com a FAES ontem também. Caso vocês queiram esses slides, tá? Porque o slide é realmente mais só para um guia mesmo, mas aí se vocês quiserem o slide, eu vou mandar aí por e-mail, mando para a federação e quem tiver interesse eu mando para todo mundo, tá bom? Por favor, doutor Elber, pode ser para a federação e a gente disponibiliza aos sindicatos, para todos que Perfeito, participaram aqui. perfeito. Obrigada. Ao fim da reunião eu mando para todo mundo. Tá ótimo. Pois bem, vamos iniciar. Ali, entre as várias obrigações ali trazidas no e-social, a área ali que traz mais dúvidas é as obrigações de saúde e segurança do trabalho, tá? Que sempre que ali foi um sistema voltado especificamente para cunho previdenciário, né? E ali, segurança e saúde do trabalho, que é a sigla SST. E ela realmente trouxe muitas dúvidas, né? E isso porque grande parte dessas informações relativas à saúde e segurança do trabalhador sempre foi registrada em papel, onde ficavam engavetadas pelo empregador ou a cargo ali do seu escritório contábil. Ocorre que muitos desses empregadores, e aí realmente era por falta de uma orientação mais adequada, não realizavam corretamente os programas para monitorar a saúde de seus trabalhadores, deixando muitas lacunas em seu programa de gerenciamento de risco. E agora, sendo o sistema do e-social totalmente eletrônico, digital, esses programas serão exigidos com mais frequência e transparência, né? E além de aumentar a fiscalização em mais de 100%, já que passarão a ser por meio exclusivamente ali de eletrônico. Então não vai ter aquela fiscalização realmente muito no local, em loco. Qualquer tipo dessas informações, desses documentos, eles vão realmente extrair diretamente do e-social, tá? O slide aqui. E aí, quais são esses eventos de saúde e segurança do trabalho? Bom, são três esses eventos de SST
que foram embutidos dentro do programa do E-Social. O primeiro é o S2210, que trata sobre a comunicação de acidente de trabalho, a gente chama de CAT, né? O S2220, que é o monitoramento de saúde do trabalhador, e o S2240, que são as condições ambientais do trabalho. Esses eventos foram trazidos para o E-Social para substituir duas obrigações principais previdenciárias, que é a comunicação de acidente de trabalho, que é a CAT, e o perfil profissiográfico previdenciário, o conhecido como PPP. Lembrando ali que o E-Social e os eventos de SST, eles não criaram ali nenhuma nova obrigação ou alteração na legislação. O que realmente mudou foi apenas o modo de envio dessas informações previdenciárias, que antes ele era por meio de papel, né, pelos aqueles atendimentos junto ao INSS, e agora será por meio eletrônico. Bom, agora vamos detalhar aí cada um desses três eventos, só para que possamos entender as peculiaridades de cada um. O primeiro evento é o chamado S2210, que trata-se sobre a comunicação de acidente de trabalho, ou CAT. Ele é um documento de caráter informativo, cujo objetivo ali é comunicar ao INSS a ocorrência de algum acidente do trabalho. A nossa legislação estabelece que o empregador é obrigado a emitir a CAT, né, a comunicação de acidente de trabalho, até o primeiro dia útil subsequente após o dia do acidente, né, ainda que o empregado ali continue com as suas atividades laborais. Lembrando também que o prazo da emissão da CAT se altera em caso de óbito do trabalhador, sendo que nessas situações exige, legalmente falando, exige que a entrega do documento seja feita de forma imediata. Então não tem aquele um dia útil para você informar. Aconteceu, soube do óbito do trabalhador, tem que ser feito de forma imediata. Essa comunicação, né, a CAT, ela pode ser comunicada ou pelo empregador, pelo próprio acidentado, seus dependentes, as entidades sindicais competentes, pelo médico ali que assistiu ao acidentado ou qualquer autoridade pública. E ali cabe pontuar que o envio da CAT no E-Social está sendo obrigatória desde o dia 10 de janeiro de 2022. Contudo, é importante aqui a gente ter em mente que existe a Instrução Normativa 77, 2015 do INSS, onde informa que a CAT, se ela for entregue ali fora do prazo estabelecido, todavia, antes do início de qualquer procedimento administrativo ou de medida de fiscalização, não haverá aplicação de multa. Ou seja, mesmo que a CAT seja enviada fora do prazo, se entregue ali antes da fiscalização ou antes do procedimento administrativo, a multa ela não ocorrerá, correto? O próximo evento aqui é o S2220, que é o monitoramento de saúde do trabalhador. Conceitualmente, este evento ele detalha ali as informações relativas ao monitoramento de saúde do trabalhador durante todo o vínculo ali laboral com seu empregador, no qual deve ser informado para cada trabalhador, além de ser informado também os exames complementares aos quais o empregado for submetido. A obrigatoriedade de prestar as informações desse evento é dirigida exclusivamente ao empregador, tá? E os documentos utilizados como fonte da informação a ser enviada ali no evento do E-Social é o ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional, o qual contém todas as informações solicitadas no evento S2220. Bom, neste evento, as informações somente devem ser prestadas quando for realizado o evento, ou seja, não existe uma obrigatoriedade mensal para prestar essas informações. E o prazo de envio destes eventos é o dia 15, do mês subsequente à realização dos exames correspondentes ao ASO, ao Atestado de Saúde Ocupacional. Por exemplo, ali, se o exame admissão for feito hoje, ali, dia 25 de fevereiro, você precisa enviar esse evento até o dia 15 de março para enviar ele. Então, o mês subsequente é a data que você tem que enviar esses eventos, tá? E ela só tem que ser feita somente uma vez. Não precisa que esses eventos sejam feitos de forma mensal. Ele é feito apenas naquele momento quando teve o evento, correto? Pois bem,
Acho que superada aí essa questão do S2220, falaremos agora um pouco do S2240, que trata ali sobre as condições ambientais do trabalho, que é os agentes nocivos. Talvez aí seja o evento que traga mais dúvidas para o produtor rural, tá? O S2240 ele é um evento utilizado para registrar as condições ambientais do trabalho. Além disso, ele serve para informar se o funcionário está exposto a um agente nocivo, no qual o exercício das atividades estão elencadas na tabela 24 do E-Social, com o nome lá de agentes nocivos e atividades aposentadoria especial. Essa tabela você encontra facilmente lá no, dentro do sistema do E-Social, tá? É bem importante que fiquem atentos para o prazo do envio do S2220, tá? Do S2240, que ele tem a mesma singularidade do S2220. Isso porque ele é obrigado a ser enviado até o dia 15 do mês subsequente ao início da obrigatoriedade do evento ou da data do ingresso do trabalhador dentro da empresa. Agora, para os responsáveis que realizam o evento do S2240 no E-Social, fique atentos ali para alguns assuntos gerais trazidos no Manual de Orientação do E-Social, que a gente chama aqui de MOS, tá? O MOS, por exemplo, afirma que com a exposição do trabalhador a qualquer dos agentes nocivos, previstos ali no anexo 4 do Regulamento da Previdência Social, que é replicada nessa tabela 24 do E-Social que você encontra dentro do sistema, ela deve ser sempre informada, tá? Então, repetindo aí, qualquer dos agentes nocivos previstos ali na tabela 24, você sempre deve informar ela dentro do sistema, juntamente no evento S2240. E aí, caso não exista exposição do trabalhador ao risco, deve ser informado o código que trata sobre a ausência de fator de risco de atividades. Esse código é o 09.01.001. Isso aí também você vai encontrar ali facilmente dentro do sistema, tá? Com relação ao local do trabalho, deve-se ter em mente que o trabalhador só pode estar vinculado a um único setor, devendo ser enviado um único evento para descrever todas as exposições dos agentes nocivos, tá? Então aí é uma dúvida que muitas das outras palestras que a gente fez aqui, que é muito comum, é o pessoal falando que às vezes existem várias propriedades rurais em que o trabalhador faz o seu trabalho. Então ali para um trabalhador, você vai ter que registrar ele em uma propriedade rural, correto? E aí, se ele for um trabalhador externo ou que circule entre outras propriedades rurais, você tem que registrar ele numa propriedade rural, porém, na descrição que vai ter lá dentro do sistema do E-Social, você vai elencar todas as atividades que ele faz. Então, se dentro da propriedade rural ele faz um serviço, e dentro de uma outra propriedade ele faz outro serviço, e aí em outra propriedade ele pode estar exposto a algum agente nocivo, você tem que descrever todas as atividades que ele vai fazer, correto? E aí lembre-se que o envio de um novo evento, caso exista alguma alteração, representa uma alteração realmente na condição anteriormente descrita, ela sempre deve estar elencada no E-Social. Então, se houver qualquer alteração, entendeu? Vocês têm que fazer essa alteração dentro do E-Social. Qualquer alteração na condição de trabalho, se ele estava exposto a agente nocivo e não está mais, se ele não tinha e agora está exposto a algum agente nocivo ou risco, você sempre tem que informar isso dentro do sistema do E-Social, tá? Bom, agora espero aí que tenha ficado um pouco mais claro sobre esses eventos de SST no E-Social, tá? Mais para frente iremos falar mais sobre esses dois eventos mais fixos, que é o S2220 e S2240, para ficar ali mais, né, atento sobre alguns pontos de atenção. Bom, preparei aqui alguns pontos importantes, tá? Que vocês precisam ter conhecimento. O primeiro, e aí eu acho que muita gente estão tendo dúvida, é sobre o perfil profissiográfico previdenciário, que é o PPP. E ele é um formulário histórico-laboral individual de extrema importância a todo trabalhador, principalmente para aqueles que trabalham expostos a agente nocivo. Isso porque
e ali ele está agente sejam eles de periculosidade ou insalubridade. Isso porque ele concentra todos os dados, tá? Todos os dados da vida funcional do trabalhador. O PPP ele é elaborado pela empresa com base principalmente no laudo técnico de condições ambientais do trabalho, que a gente chama de LTCAT. Ele é expedido pelo médico do trabalho ou por engenheiro de segurança de saúde do trabalho. E aí, com a entrada dos eventos de SST no e-social, o PPP sofrerá grandes alterações importantes, no qual esse documento passará a ser emitido exclusivamente em meio eletrônico ou pelas empresas ou aí pelos produtores rurais, tá? Na prática, o evento S2240, foi o que eu expus anteriormente no e-social, ele substitui o que corresponde ao histórico laboral do trabalhador, contendo as informações como atividade exercida, né, o agente nocivo, e aí se ele está a exposição, a intensidade, a concentração, os exames médicos clínicos, além dos dados referentes à empresa. E aí, juntamente com as informações que serão lançadas também no evento S2220, esses dois eventos, o S2220 e o S2240, que vão compor o PPP eletrônico. Então, as informações do S2220 ou o evento S2240 que vão formar o PPP eletrônico. E aí, as alterações do PPP em papel para o eletrônico, ele estava previsto para entrar agora dia 3 de janeiro. Porém, ele foi adiado aí para, né, como a gente sabe, foi adiado para janeiro de 2023, tá? E aí, a base legal dessa prorrogação está na portaria 1010 de 2021 do Ministério do Trabalho e Previdência, no qual foi publicado no dia 24 de dezembro de 2021, onde prorrogou oficialmente ali a entrada do PPP eletrônico para, como eu disse, janeiro ali de 2023. Dessa forma, apesar dos produtores rurais já terem entrado aí na última fase do cronograma do e-social relativo à SST, o PPP, né, o Perfil Profissional Gráfico Previdenciário, será substituído oficialmente pelo e-social no mês de janeiro de 2023. Então, vai ser ali no dia 1º de janeiro de 2023. O que implica dizer, né, que o não cumprimento da obrigação do envio, se você não enviar o evento S2220 e o 2240 por meio eletrônico, não acarreterá nenhuma infração no âmbito do Ministério do Trabalho e Previdência. Então, fica bem claro aí que não haverá nenhuma infração por não envio desses eventos no âmbito do Ministério do Trabalho e Previdência. Correto? E aí está o entendimento, né? Ele foi reforçado aí com a recente publicação da Portaria 334 do Ministério do Trabalho e Previdência, que ali afirmou por meios legais que ninguém será autuado até 31 de dezembro de 2022, pela ausência das informações aos eventos S2220 e aos eventos S2240. Ali é importante frisar que aqui na CNA, né, nós vimos trabalhando incansavelmente ali, junto aos órgãos governamentais, aos entes do governo, com o intuito de alterar o cronograma do e-social, tá? Para que possa ficar mais claro a prorrogação do PPP, bem como os eventos de S2220 e S2240. E aí eu digo isso porque a Instrução Normativa 971 da Receita Federal não foi alterada, sendo que nessa portaria diz que quando há exposição de riscos, já se pode exigir as informações do evento S2220 e S2240. E se houver a exposição a agentes nocivos para aqueles que não são, que são obrigados ao PPP em papel hoje, já precisa, né, enviar os eventos S2220 e 2240, o que seduz que a Receita Federal poderá exigir esses eventos e na falta deles poderá haver algum tipo de sanção, tá? Então ali, em resumo, no âmbito, para ficar bem claro, no âmbito ali do Ministério do Trabalho e Previdência, não haverá cobrança dos eventos S2220 e S2240 no ano de 2022, tá? E é nessa linha de raciocínio que estamos pleiteando, trabalhando junto na Receita Federal, ali para que o entendimento seja iguais, né? Que a aplicação de multa não seja aplicada. Pois ali, se o e-social é vamos
vamos dizer assim, um programa ali que reúne vários órgãos para a prestação das informações trabalhistas, fiscais e previdenciárias, não é crível que haja entendimentos diferentes entre esses órgãos, né? Tem que ter ali uma unicidade no entendimento. Sobre a questão da obrigatoriedade do envio dos eventos, as pessoas sempre me fazem a seguinte pergunta: se não vai ter a cobrança para o envio dos eventos S2220 e S2240, por que que ele ainda consta como obrigatório no cronograma? E aí, essa explicação foi dada pelo Orion Oliveira, que ele é um representante, na verdade, é o coordenador, né, do módulo de SST dentro do E-Social. E ali a gente teve um evento juntamente com as federações, né, da CNA. E aí, nesse evento, ele explicou para nós, né, explicou bem didaticamente, que a obrigatoriedade ela vai consistir simplesmente em motivar o pessoal a ir se ambientando ali a essa nova forma de enviar as obrigações previdenciárias, para que quando chegar lá em 2023 não haja nenhuma surpresa e não esteja, né, ninguém mais despreparado. Então, o ano de 2023 ele é um ano realmente de aprendizado, vamos dizer assim, de errar mesmo. É a hora de errar, é o ano de 2022. Porque em 2023, e com certeza não vai ter mais outra prorrogação nesse sentido de eventos, então tem que ter um sistema bem alinhado para que vocês possam chegar no ano de 2023 e já estar lançando de forma tranquila, tá? Bom, falei aí agora essa questão do PPP e agora vamos para outro tema aí que merece bastante atenção e que todos devemos estar atentos, tá? É sobre o LTCAT. E aí, mas afinal, todo mundo se pergunta o que que é o LTCAT? Bom, o LTCAT ele é a sigla para Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho e tem como objetivo avaliar as condições ambientais do trabalho. Esse laudo ele conclui se a exposição do trabalhador aos agentes nocivos caracteriza o direito de aposentadoria especial, baseando-se na legislação previdenciária. Para a realização deste documento, se faz necessário, tá, uma avaliação técnica no local onde o trabalhador desempenha suas funções, a partir da coleta desses dados e é possível sua elaboração. Então, foi aquilo que eu tinha te falado antes. É por isso que muitas vezes, ali dentro do sistema do e-social, o trabalhador ele tem que estar vinculado a um único setor. Então, ele vai lá e, quando for elaborar o LTCAT, ele vai ter que ter toda a discriminação do que ele faz dentro dessa propriedade rural. E se ele faz externamente e vai para outra propriedade rural, vai ter que ir também nessa propriedade rural e fazer toda essa variação do LTCAT, desse laudo, para ele ser elaborado, tá? O LTCAT, e aí é uma dúvida que todo mundo tem, e realmente era o que mais se vem dúvidas aqui para a CNA, é que o LTCAT ele é utilizado para subsidiar a emissão do PPP, do Perfil Profissional Gráfico Previdenciário, informando o histórico laboral do trabalhador que irá utilizar para acompanhar sua aposentadoria especial. E ali, outro ponto de atenção é o seguinte: quando tem a exposição de agentes nocivos, a fonte primária para preencher no e-social é o LTCAT. Porém, é importante ali lembrarmos que nem toda situação que se deve elaborar esse laudo técnico. Nos casos, só será necessário se tiver exposto a algum agente nocivo ali. Quando não tiver, né, quando não tiver nenhum agente nocivo, nenhum risco, não precisa estar elaborando esse LTCAT, esse laudo técnico, tá? E ali, foi pensando nessa situação que o Ministério do Trabalho e Previdência lançou a Portaria 1411, que regulamenta o preenchimento do PPP. E lá ficou bem claro, né, que você pode usar inclusive o PGR-TR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco do Trabalhador Rural, para prestar essas informações no e-social, desde que tenha todos os dados constitutivos da LTCAT. E aí o que quer dizer isso? É que nos casos em que não há risco de exposição e se essa informação constar no seu PGR-TR, esses dados poderão ser lançados no e-social sem que precise da sua assinatura de médico ou engenheiro, tá? Agora, se tiver risco
ou se acha que tem algum risco lá dentro da sua propriedade rural, que o trabalhador está exposto a algum risco ou agente nocivo, você vai ter que avaliar, tá? Você vai poder ainda usar o seu PGR-TR para prestar as informações no E-Social. Porém, se tiver risco, o seu PGR-TR vai ter que ser assinado por um médico ou um engenheiro, conforme a exigência legal do artigo 58 da Lei 8213 de 91, correto? Eu achei aqui também importante trazer para vocês, depois, como eu falei, eu vou mandar o slide aí, mas é sobre o FAQ, né? É um FAQ que é um perguntas e respostas que tem no portal do E-Social. E ali o governo divulgou, né, dentro desse portal do E-Social, mudanças significativas no envio dos eventos de saúde, segurança do trabalho. E a mais significativa informa ali que o empregador, né, os empregadores que não possuem colaboradores expostos a agentes nocivos, não estão obrigados a enviar os eventos de S2220 e 2240 no ano de 2022, tá? A obrigatoriedade será imposta a todas as empresas a partir da implementação do perfil profissional previdenciário por meio eletrônico, que vai ser no dia 1º ali, 1º de janeiro de 2023, tá? E essa prorrogação, ela ocorreu devido a um parágrafo, né, um artigo da Instrução Normativa 77 do INSS, que prevê a implantação do PPP através do meio digital, e no qual deverá ser preenchido por todos os segurados, independente do ramo de atuação da empresa. Então, dependente de qualquer for a empresa, eles estão obrigados a enviar o PPP. E se há ou não exposição a agente nocivo ou risco. Além disso, deverá conter também as informações relativas aos fatores ergonômicos e os fatores mecânicos, tá? De modo geral, para as empresas e empregadores onde seus colaboradores não têm exposição a agentes nocivos, o evento S2220 e o S2240 é opcional até o último dia deste ano, 31 de dezembro de 2022. A partir disso aí, não será mais opcional, será obrigatório. Então, todas as pessoas, ele estando exposto a risco ou não, ele tem que enviar esse evento S2220 e o S2240. É importante reforçar aqui que os empregadores já possuem, os empregadores ali que já possuem a obrigatoriedade da emissão do PPP em papel, ainda continuam com essa obrigação. E também os eventos de S2220 e 2240 no E-Social em todo o decorrer de 2022. Então, eles continuam, quem tem essa obrigação, no ano de 2022 a obrigação continua normal, sem qualquer tipo de alteração. Já os empregadores que nunca tiveram obrigatoriedade, e aí dos eventos S2220 e 2240 para emissão do PPP papel, ele só será obrigado aí a partir de 2023, tá? Espero que tenha ficado aí mais claro para vocês. E aí, uma situação que eu trago aqui sempre para vocês ao final é realmente como o produtor rural pode se preparar. Bom, os produtores rurais eles devem providenciar a atualização dos seus programas de gestão de risco, que é o antigo PGSS-MTAR, né? Que o Rodrigo muitas vezes fala aí que é uma sopa de letrinha, né? E agora que é o PGR-TR, que está previsto na nova NR31, vigente desde o dia 27 de outubro de 2021. Além ali de atualizar, né, os laudos de segurança saúde do trabalho, já que a maior parte das informações a serem prestadas no E-Social serão retiradas do seu LTCAT, daquele seu laudo, tá? Outro ponto aí, outro fator de atenção, de risco que tem mutado, oi? É o controle dos exames médicos ocupacionais, pois na hora ali de cadastrar um novo trabalhador no E-Social, é necessário ter em mãos as informações que constam no seu ASO ali, no seu atestado de saúde ocupacional, bem como os dados dos exames complementares realizados. Também é importante questionar se a clínica ou o profissional de SST que presta esse serviço estão atentos ao E-Social e se atende a todas as exigências do governo, por menores que sejam. Então, isso é um ponto realmente de atenção. Todas essas clínicas, os profissionais de SST que vão prestar esse serviço, eles têm que estar realmente atentos
as informações do E-Social e todas as exigências do governo, por menores que sejam. E ali sempre lembrando que muitas dessas questões não têm essa periodicidade, né? Então, assim, os eventos de SST, eles não são periódicos. Por eles não ser periódicos, eles não têm a obrigatoriedade de ser informado de forma mensal. Eles precisam ser feitos sendo sempre que tiver alguma alteração ali do trabalhador, para contratar um trabalhador, tem que ter o ASO, tem que ser um exame admissional. Mas se não tiver alteração, não precisa ficar mandando essas informações todo mês, correto? E aí, por fim, é importante que todos lembrem-se, né, que o LTCAT não possui prazo de validade, devendo ser atualizado sempre que ocorrer alteração no ambiente de trabalho. E o PPP deve ser atualizado sempre que houver alguma alteração no LTCAT, que implique em mudança nas informações contidas nas seções que tem no E-Social do PPP, não havendo também qualquer obrigatoriedade de ser feito ali de forma anual. Então, o PPP não precisa ser feito de forma anual também. E o LTCAT também não tem essa periodicidade, só feito quando tiver algum tipo de alteração. Bom, acredito aí que tenha exposto todos os pontos principais sobre o ISST, Saúde, Segurança e Trabalho no E-Social. Agradeço aí a atenção de todos e encontro aí à disposição para sanar qualquer dúvida de vocês. Muito obrigado, pessoal. Vou compartilhar aqui. Muito obrigada, doutor Welber, pela palestra extremamente clara, precisa, super elucidatória para todos os nossos participantes aqui. Agradeço demais. Obrigado. Eu Saiu precisava... meu slide? Saiu? Saiu, né? Saiu, saiu. Perfeito. O pessoal está um pouco tímido para fazer pergunta por enquanto. Pessoal, é só fazer aí pelo chat, tá bom? Que doutor Welber e doutor Rodrigo vão respondendo. Por enquanto, a gente tem duas questões aqui, até sobre o mesmo tema. Não dá para identificar o sindicato, mas a Thaís e o Marcos Samuel estão perguntando se é obrigatória a informação do S2220 e S2240 para a empregada doméstica. E também o Samuel perguntando na sequência se é obrigatório o LTCAT e PGR para o caseiro na propriedade rural. Tá. Com relação ao doméstico, ele vai ter daqui um tempo, isso aí já é uma informação até nova, daqui um tempo ele vai ter um módulo específico para SST. Então, dentro do programa do E-Social, vai existir um módulo específico para segurança e saúde do trabalho, tá? O doméstico, sempre que houver algum trabalhador, sempre que tiver empregado, você é obrigado a informar, informar todos os eventos de saúde e segurança do trabalho. Então, independente de for doméstico ou não, você tem a obrigatoriedade sempre de estar informando essas obrigações, tá? Acho que qual foi a outra dúvida? Foi de quem? A outra é a respeito do caseiro na propriedade rural, se está obrigado ao LTCAT e PGR-TR. Isso, sim, também, como falou, assim, se o caseiro ali ele está exposto a risco, a agente nocivo, ele também é obrigado a fazer o LTCAT para ele também. E o PGR, na verdade, aí só corrigindo, para o meio rural é o PGR-TR. Ele sempre tem que estar fazendo aí. E aí, nesse ano de 2022, como está exposto aí, no ano de 2022 não tem a obrigatoriedade, mas é sempre importante estar fazendo já para você entender, porque no ano de 2023, se ele está exposto a risco ou não, mesmo assim ele vai ter que estar fazendo essas informações de evento. E se ele estiver exposto a risco, ele vai ter que estar fazendo esse LTCAT junto com o PGR-TR. Só fazer um complemento aqui na fala do Elber, é que acho que pode ter ficado um pouco confuso. O LTCAT vai depender da questão de exposição do risco. O PGR-TR é obrigatório sempre, tá? Só para ficar claro. E aí, assim, o PGR-TR ele é obrigatório tendo um empregado, já tem que ter o PGR-TR. O governo, né, assim, não sei se todos têm ciência, mas tem sido muito questionado acerca disso. O governo vai disponibilizar uma ferramenta gratuita para elaboração do PGR-TR para quem tiver até 50 trabalhadores. Então, assim, bom,
A ideia é que o produtor entre e consiga elaborar seu PGR-TR e vai ser válido, né, para quem tiver até 50 trabalhadores. O governo está trabalhando a ferramenta, já era para estar disponível desde 27 de outubro, não está ainda. Nos foi dito que a ideia é que saia em abril, tá? Essa ferramenta fique disponível. E a gente teve acesso a ela não está muito alinhada com o que a gente discutiu no NR31, então por isso do atraso, o governo mostrou para a gente faltando 2 semanas para entrar em vigência. A gente trouxe uma série de considerações, eles estão ajustando, tem mais ajustes a se fazerem, e eles nos falaram que até abril deve estar pronto. E aí, você elaborando o PGR-TR, você, pela ferramenta, ele tem total validade para fins trabalhistas. Uma coisa que eu sempre trago e gosto de deixar bem claro e ressaltar é o seguinte: o PGR-TR ele é uma obrigação trabalhista, tá? O LTCAT é uma obrigação previdenciária. Esses eventos de saúde e segurança no trabalho do E-Social são obrigações previdenciárias e não trabalhistas, tá? Então, por que é bom você ter isso em mente? Primeiro, o PGR-TR você não vai ter que enviar ele para lugar nenhum e ele vai estar lá com todos os riscos químicos, físicos, biológicos, de acidente e ergonômicos para fins trabalhistas. O LTCAT, como ele tem uma função previdenciária, ele tem uma previsão legal de que ele tem que ser elaborado por um engenheiro ou médico do trabalho. O LTCAT ele só vai trazer 3 riscos, o químico, o físico e o biológico, que são os riscos que ensejam aposentadoria especial, lá de acordo com o anexo 4, anexo 5 ou 4 da 3040, do decreto 3048. É anexo 4, né, Welber? 4. O anexo 4 do decreto 3048. Então, o LTCAT ele vai ter que ser assinado por um engenheiro ou médico de trabalho, porque está previsto na lei. Quando que o PGR-TR pode fazer as vias do LTCAT? Se você utiliza, se o PGR-TR for elaborado por um médico engenheiro do trabalho. Se ele for assinado por um médico engenheiro do trabalho, ou seja, se ele cumprir com os requisitos do LTCAT, você não precisa de ter o LTCAT. Você pode usar o PGR-TR para fazer as vias do LTCAT, tá? Então, sim, ainda que sejam 2 obrigações separadas, autônomas, para fins distintos, um previdenciário trabalhista, você pode utilizar o PGR-TR para suprir o LTCAT se o PGR-TR cumprir os mesmos requisitos do LTCAT. Por que eu estou ressaltando se ele cumprir? Porque para fins trabalhistas, para o PGR-TR dentro do NR31, ele não tem a obrigatoriedade de ser elaborado por algum profissional específico. Tanto que eu acabei de falar, a ferramenta do governo não vai ser nenhum profissional, vai ser o próprio empregador que vai preencher os dados e vai tirar o PGR-TR lá. Então, esse laudo, né, feito pelo governo, o PGR-TR feito pelo governo, ele não pode ser utilizado para substituir o LTCAT, tá? Salvo se for para declaração de inexistência de risco. Mas como dentro da propriedade rural é muito difícil a gente não ter nenhum risco, então dificilmente o PGR-TR vai poder substituir o LTCAT. E aí uma dica, de certa forma, que eu sempre dou é o seguinte: o PGR-TR ele tem validade de 3 anos, tem que ser revisto a cada 3 anos. Então, a cada 3 anos você vai ter que entrar de novo na ferramenta, seja para reimprimir, né, e refazer ele só para mudar a data, se não mudou nada do seu processo produtivo, ou se mudar alguma coisa, você vai ter que revisar ele. O LTCAT não tem prazo de validade. Então, é mais interessante, já que você vai ter que contratar o médico e o engenheiro, às vezes você ter o LTCAT separado, porque o LTCAT não vai ter validade, ele vai ficar lá, e o PGR-TR, cada 3 anos, você vai renovar ele, seja na ferramenta, enfim, da forma que o produtor escolher. O LTCAT ele só vai precisar de ser revisto se tiver alguma alteração no processo produtivo, alguma alteração no risco, ou alguma alteração legislativa que mude alguma característica do risco. Então, assim, inclusive, essas 3 situações também valem para o PGR-TR. Só que o PGR-TR tem a validade de 3 anos. Então, vocês têm que ter isso em mente, que são 2 documentos diferentes para fins diferentes, que em uma situação específica, se o produtor quiser, ele pode utilizar o PGR-TR para substituir o LTCAT, se ele atender os mesmos requisitos. E uma dúvida que a gente sempre recebe bastante é: eu tenho que enviar o LTCAT, quem é que envia o LTCAT, como é que funciona?
O LTCAT ele não é enviado, tá? Você vai ter o laudo, ele vai ficar na propriedade e ele vai servir de base para extrair as informações do PPP, o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Então, você vai utilizar o LTCAT para pegar as informações para preencher lá no 2240 quais são os riscos, que vai ser já a elaboração do PPP direto na ferramenta do E-Social. Então, o LTCAT vai ter que ficar guardado dentro da propriedade, assinado por um médico ou engenheiro, e você vai utilizar aquelas informações para preencher o módulo 2240 com as informações de aposentadoria especial, de risco na atividade. E aí, o que você tem que ter em mente? A gente falou, você vai ter inexistência de risco, mas dentro da propriedade rural é difícil não ter risco. O PPP ele é feito com base em cada trabalhador na função que ele exerce. Então, você vai ter um PPP por trabalhador. Então, tem atividades no rural que não vai ter nenhum risco. É uma atividade administrativa, ou então vão ter riscos que não dão direito à aposentadoria especial, ou seja, não vai ter que emitir o PPP. Então, quando for essa situação, lá no módulozinho 2240 vai ter a opção de você colocar o código de inexistência de risco, tá? É importante a gente ter isso, né, conseguir visualizar isso, para ficar mais claro e já resolver algumas dúvidas de o que eu tenho que enviar, porque tem muita gente perguntando, eu tenho que enviar o PGR-TR? Não, o PGR-TR é para fins trabalhistas, não tem, assim, de certa forma, não tem nenhuma relação com o 2240, ainda que se tratem de riscos ambientais e de questões de saúde e segurança do trabalho. A gente tem que ter muito em mente essa distinção das obrigações e os fins para os quais elas se destinam. Doutor Rodrigo, é extremamente importante isso que você está colocando, porque nós aqui, por exemplo, no jurídico, temos recebido consultas de muitos sindicatos dizendo que as empresas que estão fazendo os orçamentos e estão, enfim, contactando os sindicatos, estão oferecendo, às vezes, para fazer no orçamento, incluem laudo, LTCAT de atividade administrativa, por exemplo, no sindicato rural, os funcionários do sindicato. Já teve sindicato que encaminhou para a gente essa dúvida da empresa ter dito que precisaria do LTCAT para os funcionários do sindicato. Então, olha que absurdo. É tão importante os sindicatos, os técnicos saberem essa diferenciação, o que precisa encaminhar, em que situação, exatamente o que o senhor colocou agora, até para não ser induzido a um erro por empresas, muitas vezes, que não estão preparadas, né, e que acabam, enfim, cometendo essas atrocidades. Mas muito importante. Parece que o Dois Córregos... pode falar, doutor Rodrigo, você quer comentar? Só queria fazer um complemento sobre essa questão. Sim. O que a gente tem visto? E aí, aproveitando, né, porque eu estava falando muito do PGR-TR, que é pro rural, mas eu sei que muitas dúvidas às vezes vêm do próprio sindicato. A senhora acabou de falar, né, que estão vendendo serviço para o sindicato, de LTCAT para o sindicato. Uma outra diferença, eu falei da diferença do PGR-TR para o LTCAT para fins trabalhistas e previdenciários. Uma outra diferença que a gente tem entre os dois documentos é o seguinte: o PGR-TR, como ele é um documento, assim, só dar um passo atrás rapidinho para deixar mais claro. O programa de gerenciamento de risco, seja o PGR para o urbano, seja o PGR-TR para o rural, ou seja, a obrigação de gerenciar risco trabalhista, ela vai trazer lá 5 tipos de risco. É o químico, o físico, o biológico, o risco de acidente e o risco ergonômico. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma atividade administrativa como num sindicato, a gente vai ter muito presente o risco ergonômico, que envolve luminosidade, posição da cadeira, altura do monitor, entre outras questões mais, tempo que fica sentado, etc. Vai estar muito envolvido com risco ergonômico. Qual que é a questão? O risco ergonômico ele não tem direito à aposentadoria especial. Então, por isso que eu falei, o PGR-TR ou o PGR ele vai ter 5 riscos lá elencados. O LTCAT só vai ter 3, que são os que dão direito à aposentadoria especial, que são químico, físico e biológico. E ainda assim, não necessariamente todos os riscos químicos e físicos ou biológicos vão dar direito à aposentadoria especial. Por isso que tem que ser um engenheiro ou médico que tem que assinar o laudo, porque ele vai pegar o anexo 4 do 3048, vai ver quais desses riscos tem na atividade e ele vai falar, né, colocar lá no laudo. Porque a gente tem 2 formas de exposição ao risco.
Uma forma é a quantitativa e outra é a qualitativa. O que isso quer dizer? Uma é, a depender do nível do risco, da quantidade que tem no ambiente, você tem direito à aposentadoria. O mais fácil de a gente visualizar isso é o risco físico ruído. Então, assim, o ruído até 75 decibéis não tem direito à aposentadoria. Até 85 decibéis não tem direito à aposentadoria. Acima, tem direito. Então, é um nível, é a quantidade do ruído no ambiente. Agora, outros riscos são qualitativos. Basta ele estar no ambiente, basta você ter contato com ele. Geralmente, a maioria dos riscos químicos, por exemplo, você tem direito a aposentadoria especial. Então, isso vai ter que ser medido pelo médico ou engenheiro para constar no LTCAT. Assim, esse mesmo risco que vai estar no LTCAT também vai estar no PGR-TR. Por isso que a gente falou, o PGR-TR pode substituir o LTCAT em algumas situações, se ele tiver também assinado por engenheiro ou médico. Mas, assim, é importante a gente ter essa divisão exatamente quando a gente vai falar de atividades urbanas, que é mais comum a gente ter uma atividade sem risco. Então, quando você não tem risco, você não precisa do LTCAT e você pode preencher a ferramenta 2240 somente com o programa de gerenciamento de risco. Então, você vai poder pegar lá o PGR de um sindicato que tem só o risco ergonômico, por exemplo, ir lá no 2240 e colocar a inexistência de risco para todas as funções, com base no PGR. Você não vai precisar de ter um LTCAT falando que não tem risco. Então, já é uma outra coisa que reduz custo. Entende? Então, é interessante você primeiro fazer o PGR ou o PGR-TR para você ver, vai ter algum dos riscos químico, físico ou biológico? Tem. Ah, então peraí. Então, para isso, eu vou precisar de um engenheiro para fazer o LTCAT para eu preencher certinho. Então, faz primeiro o PGR ou o PGR-TR, vai depender da atividade. Depois que você tiver lá o seu inventário de risco, aí você olha os riscos e fala, pô, realmente, eu vou precisar do LTCAT, porque tem alguns riscos aqui que são é, que dão direito à aposentadoria. Geralmente o químico, físico, biológico. E aí contrata o profissional. Eu sei que tem muita gente que está vendendo os dois juntos, né? Faz o PGR e o LTCAT, só que aí, a depender da atividade, não faz sentido, como o próprio sindicato que a gente falou. Né? E aí, só complementando também, que às vezes o pessoal muito esquece também, tem a própria CAT, né? Que é a comunicação de acidente de trabalho também. Comunicação de acidente de trabalho você só faz exatamente quando acontece o acidente. Então, aconteceu uma vez, você faz a comunicação e pronto. E isso aí é uma comunicação que você tira do próprio site do INSS, que é como se fosse um formulário. Você vai ter um formulário, só que agora, em vez de ser um formulário, você mandava ali pela CAT Web, que todo mundo já enviava. Agora você vai enviar dentro do e-social. Então, é uma coisa que o próprio empregador, dependendo, já pode fazer. Não precisa contratar um profissional de saúde e segurança do trabalho para, por exemplo, informar a própria CAT também. Porque só vai, além de só fazer uma vez, é uma coisa bem intuitiva dentro do programa do e-social que você só vai preenchendo os dados. Exatamente, exatamente. Parece que o Alex de Dois Córregos está com a mão levantada. Alex, você quer fazer uma pergunta, é isso? Bom dia, estão me ouvindo? Sim, Sim. sim, sim. Bom dia a todos, parabéns pela iniciativa. A pergunta é a seguinte: a obrigatoriedade de envio do 2240, né? Um exemplo: eu tenho um funcionário exposto a um ruído de 86 decibéis, só que fornece o EPI e é constatado através de laudo, LTK, tudo certinho, que isso aí cai para 77 decibéis, com os atenuantes. Esse funcionário, como que eu informo isso como que eu vou informar isso no social? Ele está exposto ou não ao agente ruído? Bom, essa questão do ruído ela é muito complicada. Por quê? A gente tem uma decisão do Supremo de 2015 que fala que o EPI para o ruído não adianta. Por quê? A tese que o Supremo fixou o ruído, o barulho, né? O ruído ele se propaga em ondas. E aí, ainda que você consiga reduzir o ruído para a audição, as ondas vibram o sistema músculo-esquelético, ou seja, os ossos, e isso causa prejuízo à saúde. Então, mesmo que você tenha um EPI eficaz, você teria direito à aposentadoria especial. Tá, mas isso é um entendimento judicial. O INSS não adota esse entendimento. Então, na minha opinião, na minha concepção, ele não está exposto ao risco, porque o LTCAT está falando que a exposição dele está abaixo do nível de ação, o que quer dizer que ele não tem risco e não tem direito à aposentadoria. Tanto que essas aposentadorias por ruído
geralmente, em regra, se dão via judicial. Só a justiça que reconhece, o INSS não. Então, para mim, na minha opinião, é um tema controvertido. Eu entendo que você informa a ausência de risco porque está abaixo do nível de ação dos 85 decibéis, porque ele está usando o EPI corretamente. Tudo bem, Alex? Vamos lá. Sindicato de Tapetininga, no chat, colocou uma dúvida. S2240 e S2220. Quem tem a obrigação de informar, o técnico ou o departamento pessoal? E Boa também, pergunta, tá? Isso aí é uma dúvida que muita gente sempre faz para nós aqui também. Assim, a obrigação legalmente falando, a obrigação ela é do empregador, tá? Então é o empregador que tem essa obrigação de enviar os eventos. Porém, como a gente fala sempre assim, o empregador ele tem a iniciativa, né? Ele tem a iniciativa ou de contratar ali um departamento pessoal ou um escritório contábil para fazer essas informações para ele. E aí ele lá com assinatura digital, ele vai passar uma procuração por um contador ou por um departamento pessoal para fazer essas informações. Mas a obrigação é do contador ou é do empregador. É sempre do empregador. Se acontecer qualquer tipo de situação, é o empregador que tem essa obrigatoriedade de fazer. E aí vai depender aí da gestão da empresa ou da própria propriedade rural, quem é que ele quer passar para fazer essas informações. Então, assim, e aí dentro do sistema, sendo uma informação um pouco mais técnica, dentro do sistema você vai ter procurações. Então, assim, por exemplo, se quer que o contador faça as informações apenas de folha de pagamento, ele vai fazer apenas a forma de pagamento, dentro do sistema você vai passar uma procuração específica para ele fazer só folha de pagamento. Então, ele não vai ter acesso aos eventos de SST. Ele só vai ter a exatamente da folha de pagamento. E aí, se você quiser contratar, por exemplo, um profissional de segurança do trabalho que realmente faça seus eventos de SST, ele vai ter acesso exatamente só sobre os eventos de SST. Ele não vai ter acesso ali dentro da folha de pagamento, por exemplo, que aí quem vai ter é exatamente o próprio contador. Então, dentro do e-social, você pode passar procurações para que cada pessoa faça as informações. Então, assim, e aí a gente tem muito conhecimento ali de pessoas que o próprio contador fazia a CAT. Ele mesmo faz essa informação, porque é um formulário que você vai ter em mãos, né? Então você vai pegar, só vai descrever o que tem no formulário dentro do e-social. É bem intuitivo, ele está exposto. O que aconteceu o acidente? Descrever e mandar as informações diretamente, tá bom? Mas, sempre repetindo, essa obrigação não é para pessoas de departamento pessoal, que é profissional de SST ou contábil. A obrigação é do empregador. Porém, o empregador, pela sua gestão empresarial, ele pode contratar um profissional de contábil, um profissional de SST para prestar as informações. Aí vai depender de cada gestão de cada empresa. Mas a obrigatoriedade é sempre do empregador. A mesma lógica para o PGR, TR. O essa nova linha, digamos assim, que os normativos têm adotado, né? É de dar liberdade para o empresário gerir, vamos falar assim. Então, a obrigação é do empregador. Como ele vai fazer, aí cabe a ele. Então, o PGR-TR, ele não tem uma previsão específica de qual profissional que tem que fazer, assim como o PGR. Por isso que a gente tem a ferramenta, no caso do PGR-TR, para ser utilizado. Vai sair sem nenhum responsável, vou falar assim, vai sair sem nenhum profissional responsável lá assinando o documento, porque você usou uma ferramenta e quem fez foi o próprio produtor respondendo as perguntas que tem lá para fazer o inventário de risco dele. A ideia é dar mais liberdade, ao mesmo tempo que, por exemplo, numa propriedade grande, pode-se, ou então, vamos falar no caso de um sindicato, de uma atividade administrativa, você pode colocar um ergonomista para fazer o PGR-TR, porque é uma atividade que está mais caracterizada a risco ergonômico. Então, a ideia é que você dê mais liberdade na gestão e, com isso, você ganhe mais efetividade, porque se um ergonomista faz um programa de gerenciamento de risco voltado para atividades administrativas, certamente vai ser muito mais eficaz, vai ser mais aprofundado nessas questões ergonômicas do que se fosse, às vezes, um técnico ou alguém que não tem tanta expertise no assunto. Então, a obrigação é do empregador. Como ele vai cumprir, não, de certa forma, para o governo não importa, contanto que ele cumpra.
Então, como eu falei, o PGR-TR vai ser da forma que o empregador quiser, o fiscal vai chegar lá e vai olhar. Não, mas você, aí é aquilo, você fica com o risco, ali toda, usando a frase do Homem-Aranha, né? Toda responsabilidade, todo grande poder vem com grande responsabilidade. Então, o empregador tem maior poder de gestão, mas vem com uma responsabilidade maior. Então, se chegar o auditor e não concordar com o PGR lá, o PGR-TR, ele vai autuar, né? Porque às vezes deixou passar, enfim, porque não escolheu o melhor profissional, porque respondeu errado a ferramenta. Mas, ao mesmo tempo, você tem maior liberdade de estar ali gerindo sua propriedade e elegendo qual profissional você quer que preste o serviço para você, né? E a mesma ideia para o preenchimento do e-social. Então, se o próprio empregador quiser fazer, se quiser botar para um preposto, para o contador, para o advogado, para o técnico, para quem ele escolher, vai mandar em nome do próprio empregador, né? Perfeito, doutor Rodrigo. Com isso, a pergunta da Ruth ficou respondida também aí, né, Ruth? Então, a gente passa para a de Lorena. Lorene Piquet pergunta: o primeiro exame periódico é inicial ou é sequencial? Boa pergunta, Lorena. Então, assim, isso é uma questão mais técnica, mas o que que acontece? Porque assim, o exame periódico, ele pode ser sequencial. Ele pode ser sequencial e você jogar ele dentro do e-social. Mas se ele já é um funcionário seu antigo. Agora, se é um trabalhador novo que está fazendo o primeiro, aí ele vai ser inicial, tá? Então, mesmo que você esteja fazendo ali a informação, você fazia o exame periódico dele, ele foi fazer de novo, você vai ter que colocar dentro do e-social que é sequencial, porque ele já tem um exame antes, um exame periódico já feito. Agora, se é o primeiro exame do trabalhador e vai ser feito dentro do e-social, aí você vai colocar ele como inicial mesmo, tá bom? Agora, se for um trabalhador que já tinha feito uns exames antes, periódico, antes de obrigação de lançar no e-social, você vai lançar a primeira vez no e-social, só que periódico, que é ali sequencial, tá? Que é um outro exame que ele já tinha feito. E aí vai ter que. É uma situação muito complicada, porque assim, dentro do e-social, dependendo da situação, você vai ter que jogar o outro exame, tá? O outro exame que já foi feito nele, comprovando que é um exame sequencial. A gente está em debate dentro do GT Confederativo para verificar se existe essa possibilidade até de tirar o próprio sequencial nesse primeiro momento, porque como tem a obrigatoriedade ali, tudo pode ser inicial, porque não vai precisar, porque já vai estar atualizado. Mas aí é uma informação mais complicada até para eu te passar, mas pelo sim, pelo não, você faz a informação que realmente vem no manual de orientação do E-Social, e realmente você faz dessa forma. Tá ótimo. O Sindicato de Penápolis, ele pergunta se todos esses documentos serão feitos por empresa de medicina do trabalho. Apesar de vocês já terem respondido essa questão, acho que valeria a pena só fazer um resumo para ficar bem claro, e que não necessariamente, né, doutor Rodrigo? O senhor pode fazer um resumo? Sim, Fazer um claro. complemento também, Rodrigo. É o Conrado aqui do Senar, São Paulo. Sim. Essa pergunta de Penápolis, a pessoa, o produtor rural, como é que ele vai identificar, mais para enfatizar, inclusive, se ele está sujeito, se o trabalhador rural estará sujeito ou não aos agentes químicos, biológicos, ou seja, ele precisaria ter um laudo assinado por esses profissionais da segurança e saúde do trabalho? Então, vamos lá. O que que eu, assim, é claro que é muita questão de gestão, mas o que que eu acho que é interessante fazer? Primeiro, fazer o PGR-TR. Por quê? O PGR-TR, ainda que ele seja uma obrigação trabalhista, ele vai abranger mais riscos. Como eu falei, ele vai pegar ergonômico, acidente, químico, físico e biológico. A depender da atividade, como eu falei, se você está falando de uma atividade administrativa, você fazer primeiro o programa de gerenciamento de risco, seja no rural o PGR-TR, seja no urbano o PGR, vai te dar o leque de riscos que você tem. Como é que funciona o programa de gestão de risco? Né? Tanto no urbano quanto no rural. Eles são muito parecidos, até porque quando a gente fez a NR31, a gente tentou harmonizar com o urbano para evitar alguns problemas que a gente estava tendo, que eu já até vi que tem uma pergunta aqui que eu vou me aprofundar um pouco mais nesse tema. Você vai ter um inventário de risco, né? No inventário de risco vai ter lá todos os riscos elencados, aí,
como eu falei mais cedo, né? Qualitativo, quantitativo, né? Se está presente, como é que está. Vai ter o plano de ação, que é a forma de prevenção a esse risco, a forma de mitigação, qual é EPI, se você consegue as medidas administrativas e etc., que você vai fazer a prevenção. E, no caso do PGR-TR especificamente, você vai ter as questões de controle médico e saúde ocupacional. Então, esse é o PGR-TR. Nele, você vai ter os riscos. Você vendo lá, né, como eu falei, quando você responde na ferramenta do governo, vai sair o inventário de risco. Se você contratar um profissional da área de saúde e segurança do trabalho para fazer o PGR-TR, vai ter lá também no inventário de risco os químicos, físicos e biológicos. Você verificando que tem químico, físico e biológico, aí tem a necessidade de fazer um LTCAT. Aí sim você vai atrás do médico do trabalho, engenheiro do trabalho, até porque a gente sabe que são profissionais com mais alto nível de capacitação, o que seja um valor maior, né, um custo maior. Então, depois você vai atrás do LTCAT para vir um profissional mais específico, porque a lei exige que o LTCAT seja assinado por um desses dois profissionais. Tá? Então, para você identificar se há necessidade do LTCAT, eu sugiro fazer primeiro o PGR-TR. Com relação a qual profissional, quem que vai fazer os documentos? Então, como eu falei, o PGR-TR você vai ter a possibilidade de usar a ferramenta do governo para quem tem até 50 trabalhadores, ou seja, o próprio empregador que vai fazer. Você pode escolher qualquer profissional de saúde e segurança do trabalho, como um higienista, ergonomista, técnico de segurança, médico do trabalho, engenheiro do trabalho, enfermeiro do trabalho, quem o empregador achar melhor para fazer o PGR-TR. O LTCAT tem a necessidade de ser ou um engenheiro ou um médico. Então, assim, as empresas de medicina do trabalho, não sei se elas teriam engenheiro do trabalho. Às vezes, enfim, se eu preferir, aí vai muito de cada empregador. Quando a gente fala o que tem que ser feito pela uma empresa de medicina do trabalho, aí obrigatoriamente, os exames. Porque os exames têm que ser realizados por um médico e o atestado de saúde ocupacional tem que ser assinado por um médico, tá? Então, assim, você pode pegar uma empresa de saúde e segurança do trabalho e um engenheiro para fazer tanto o LTCAT quanto o PGR-TR. Não tem problema nenhum. Por que eu estou falando da questão do médico? Porque quando você pega o PGR-TR, tem lá as questões de controle médico de saúde ocupacional, os exames que você tem que fazer, eles já estão previstos nos anexos da NR7. Então, não tem necessidade de um médico prescrever qual que vai ser o exame admissional, qual que vai ser o exame complementar para o risco que está exposto e tudo mais. Isso já está previsto no normativo. Então, o PGR-TR já vai falar, o empregador só vai falar, olha, vai lá fazer o exame na empresa de medicina. Aí o médico vai fazer o exame lá, admissional, demissional, periódico, vai encaminhar para fazer um exame complementar, por exemplo, uma espirometria por causa do agente químico que ele está mexendo lá, do defensivo que ele está mexendo, enfim. Aí o médico vai analisar, vai fazer o exame, vai analisar o exame complementar e vai dar o atestado de saúde ocupacional falando se aquele trabalhador está apto ou não. E é muito importante a gente lembrar o seguinte, às vezes cria uma confusão. O trabalhador tem que fazer o exame. É o exame que eu vou colocar no 2220? Não, você vai colocar o atestado de saúde ocupacional. Por quê? Os exames médicos, eles são confidenciais em uma relação médico-paciente. Nesse caso, o paciente é o trabalhador. Então, o empregador não tem acesso ao exame. O exame fica só entre o médico e o trabalhador. O empregador tem acesso ao atestado de saúde ocupacional, o ASO. E é o ASO que vai vir assinado por um médico, necessariamente, e é o ASO que você vai colocar no 2220, informando o quadro de saúde, entre aspas, daquele trabalhador, a aptidão dele para realizar aquela atividade. Então, novamente, a única obrigatoriedade do médico é para realizar o exame. Porque é aquilo, como a gente falou, todos os eventos de SST, tanto o 2210 da CAT, o 2220 desses atestado de saúde médico, atestado de saúde ocupacional ASO, quanto o 2240, que é o PPP, eles podem ser enviados por qualquer pessoa. Então, chegou lá o trabalhador, entregou o ASO na mão do empregador, o empregador vai pegar o ASO e vai inserir as informações do 2220. Mesma coisa que eu falei. Chegou o médico ou engenheiro do trabalho, entregou o LTCAT para o empregador vai olhar e vai inserir as informações lá no 2240 do PPP. Então, não há necessidade desses documentos serem feitos necessariamente por uma empresa de medicina do trabalho. Tá? Então, assim, vai ter um ou outro que precisa, como eu falei, o exame tem que ser feito necessariamente, mas somente o exame de médico. O exame
tem que ser feito por médico. Os outros podem ser, como eu falei, LTCAT por engenheiro e o PGR-TR por um leque bem grande de profissionais, inclusive pelo próprio empregador na ferramenta. Não sei se ficou claro, se o Weber quer fazer algum complemento, ou se querem que eu explique um pouco mais. Acho que ficou bem Ficou bem claro. Ficou bem claro, doutor Rodrigo. Bom, o Sindicato de Guaíra, a Thaís faz só um comentário de que no sindicato está sendo enviado, os eventos 2220 e 2240 estão sendo enviados por médico junto com o segurança do trabalho. Aí, Aí foi aquilo que a gente Batatais, tinha falado para ela. Assim, só complementando assim, é como eu falei, né? Aí depende muito da gestão tanto da empresa quanto do próprio sindicato. Cada um tem sua competência, como eu falei, quem tem obrigatoriedade realmente é o empregador, tá? Mas a pessoa, pela sua própria gerência da empresa, da propriedade rural, que você pode contratar qualquer tipo de pessoa para fazer isso aí, que esteja, né, capacitada e habilitada. exatamente, certo. Batatais, o Ramsés, ele faz uma pergunta. Bom, queremos elogiar a federação pela iniciativa. Obrigada, Ramsés. E gostaríamos de saber se realmente, por parte da Receita Federal e pelo Ministério do Trabalho, não haverá notificação caso não sejam enviados os eventos 2220 e 2240 até dezembro de 2022. Ficamos no aguardo. Ramsés, Ana Paula. Muito boa pergunta, Ramsés. Como eu já tinha explicado anteriormente, o que que acontece? Todas as prorrogações que aconteceu no S2220 e S2240, ele veio do âmbito do Ministério do Trabalho e Previdência. Então, dentro do Trabalho e Previdência, dentro do âmbito do Trabalho e Previdência, não haverá fiscalização, né? É um ano, como todo mundo já disse, até o próprio ministro, antes mesmo de já ter soltado as portarias, ele já tinha falado que vai ser um ano de aprendizado. Então, assim, vai ser um ano em que o empregador vai ter a oportunidade de estar trabalhando dentro do sistema, entender, né, e errar. Se lançou errado, se lançou certo, não haverá qualquer tipo de penalidade ou cobrança, tá? Mas vai ser no ano de 2022 todinho, né, todo o ano de 2020, até o último dia, que haverá essa obrigação no âmbito do trabalho e previdência. Com relação à Receita Federal, a Receita Federal ela não teve as alterações de portaria nem das instruções normativas dela. Então, assim, por ela não ter feito isso, ainda fica como se se você não enviar esses eventos 2220 e 2240 no âmbito da Receita Federal, aí pode haver algum tipo de penalidade. Mas assim, até para tranquilizar o pessoal, porque assim, esse entendimento já está sendo discutido dentro da própria Receita Federal. O próprio GT Confederativo, a CNA, a gente já mandou alguns ofícios, o próprio GT Confederativo do E-Social já tem debatido com o pessoal da Receita para que haja essa alteração também, para que o programa ele ande em unicidade. Como é um programa que exige aí obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, né, os órgãos têm que trabalhar em unicidade. Então, se um vai cobrar, o outro também tem que cobrar. Se o outro não cobra, o outro também não pode ficar cobrando, porque aí vai ficar uma confusão, ainda mais porque é um sistema novo. Então, por ser um sistema novo, realmente tinha que ter uma unicidade no entendimento. E aí, dentro da própria Receita Federal, já estão debatendo isso aí para que haja essa alteração, tá? Para que ele caminhe juntamente com essas portarias do Ministério do Trabalho e Previdência, que não vai ter esse tipo de multa no ano 2022, tá? Mas lembrando que hoje, atualmente, como não existe e repito novamente, nenhuma alteração na portaria da Instrução Normativa da Receita Federal, ainda existe essa obrigatoriedade. E por existir essa obrigatoriedade, o fiscal da Receita Federal ele tem a condição de aplicar algum tipo de sanção, tá? Uma coisa que eu gosto de falar com relação a isso é o seguinte: a gente tem que ter em mente, por mais esquisito que possa parecer, que a obrigação existe. O que não tem é a penalidade quando a gente fala da parte previdenciária, né? E aí, o que eu tenho recomendado? Fala assim, tentem cumprir com a obrigação. Tá? Por quê? A gente tem aí 9 meses para
se adequar, de certa forma. Nós estamos entrando em março, praticamente. Então, a gente tem 9 meses para se adequar. A gente sabe que tem problema, que às vezes dá divergência no banco de dados do governo, que o da Receita não conversa com o do INSS, e aí digitou alguma coisa errada, enfim. Temos recebido relatos de problemas. Então, tentem cumprir com a obrigação por 2 motivos. Primeiro, para você já estar familiarizado com a ferramenta, e segundo, para na hora lá que chegar, né, entrar em vigor em janeiro, você tiver que mandar a primeira informação, você tem que ter em mente o seguinte: como agora é digital, passou no dia, você já vai ser autuado automático, porque o sistema vai praticamente fiscalizar sozinho. Então, você não mandou a informação, já está autuado, já vai ter a multa. Então, se deixar para a última hora, imagina um tanto de gente tentando colocar informação, tentando fazer, aí dá um erro, dá uma divergência de banco de dados, não consegue resolver com o atendimento lá do E-Social, você vai tomar autuação, aí daí é fazer defesa, etc, etc. É um transtorno muito grande. Então, por isso que no começo eu falei, essa reunião, a gente está disponível o ano inteiro para fazer quantas reuniões acharem necessária. Então, a gente tem sugerido assim, vai fazendo, tentando cumprir a obrigação, para você ir identificando onde estão os gargalos, os problemas, as dificuldades, para nos relatar. Seja para a gente tentar explicar e resolver, ou seja para a gente tentar levar para o governo. Então, assim, a gente sempre fala, tem um erro, tira a foto, manda para a gente, e o Elber leva lá para o governo e fala, olha só, está dando esse erro aqui, como é que eu resolvo? É um problema da plataforma? Porque é algo que ainda é um pouco novo. Então, a gente está tendo relatos de problemas no sistema também. Então, tentem se familiarizar ao máximo com a ferramenta, né? Tentem cumprir com a obrigação desde agora, para não ter nenhuma surpresa quando passar a valer de verdade. Vamos falar assim, porque hoje é obrigatório, mas não tendo a sanção, muitas pessoas estão internalizando como se não fosse obrigatório. Então, acho que é interessante a gente ter isso em mente para evitar um transtorno lá na frente. Doutora Juliana, acho que pode estar no mudo. Estão me ouvindo? Sim. O que eu disse é que o nosso jurídico aqui fica à disposição de vocês, pessoal, para a gente fazer esse elo lá com a CNA, né, encaminhar essas demandas, enfim, essas observações de vocês no transcorrer desse trabalho. Se acharem necessário, a gente pode organizar um outro evento, né, doutor Rodrigo, aproveitando aí que vocês estão se disponibilizando. Isso é muito importante. A gente, no jurídico, fica para atender vocês no que precisarem também. O Sindicato de Dois Córregos, o Alex, ele pergunta, no caso de vibração no laudo motorista, consta exposição eventual. Nesse caso, tenho que enviar o 2240? Se tiver, como devo informar? Perfeito. Como a gente tem até repetido aqui bastante, todos os eventos você tem que colocar, entendeu? A questão das informações, você vai ter que verificar se ele está constando no TCAD como eventual. Tendo esse como eventual, você vai lançar dentro do E-Social, no S2240. Lançando esse evento de S2240, que vai se constatar se ele tem ou não exposição a risco, né? Aí, como eu falei, é uma questão mais técnica, porque assim, quem vai realmente avaliar é o próprio INSS. Mas claro que também, se realmente achar que não há qualquer tipo de exposição, você também pode procurar o próprio judiciário para trazer um entendimento. Mas quando existe vamos dizer assim, uma dúvida dentro do laudo, vai se caracterizar e quem vai entender é o próprio pessoal do INSS para verificar se ele está exposto e aí futuramente cobrar as próprias contribuições complementares previdenciárias. Ok. O senhor Orson é presidente do Sindicato Rural de Assis e ele faz uma observação aqui importante no chat. Entendo que as dificuldades do produtor rural e as consequentes multas e fiscalizações levará à diminuição dos trabalhadores rurais, como já aconteceu no passado. Não é melhor conhecer a realidade do campo antes de qualquer imposição de cima para baixo? Com certeza, né, senhor Orson?
Não sei se vocês querem comentar também. Não, perfeito, perfeito. É uma boa colocação, assim. É o que a gente sempre tenta lutar aqui para a CNA, né? A gente tenta sempre lutar pelos nossos produtores rurais. Mas, assim, é bom deixar sempre claro que essa questão previdenciária não é uma coisa nova, é uma legislação antiga. Tem legislação aí que é de 1971. Essas obrigações são muito antigas, né? É porque o que realmente acontecia é que, igual eu falei no começo, muitas vezes, até por falta de orientação correta, muitas vezes o pessoal não fazia esses exames para os seus trabalhadores. A gente teve aqui um relato de um produtor rural, inclusive que ele tinha contratado uma empresa, né? E essa empresa falava para ele que, inclusive, ele não precisava nem fazer o exame admissional demissional, só contratava a pessoa e simplesmente registrava na carteira, demitia, é a mesma coisa, não fazia o exame admissional, demissional, não fazia o próprio programa de gerenciamento de risco dele no trabalho rural. E quando fazia, algumas vezes, fazia o correto, que às vezes também o Rodrigo falava algumas vezes, que era o PPRA. O PPRA ele era feito só que é por meio urbano, né? E muitas vezes era cobrado pelo fiscal ali do trabalho de forma correta. Então, assim, muito dessas obrigações realmente eram cobranças indevidas, né, vindo do trabalho, mas a maioria delas ali, igual eu estou falando, previdenciárias, são legislações antigas. E por elas serem legislações antigas, elas sempre existiram. A questão hoje é porque realmente mudou a forma. Hoje em dia é a forma digital. E por ser uma forma digital, a fiscalização ela tem um alcance maior. Então, assim, muitas vezes a fiscalização não batia porque, assim, a propriedade rural ficava a 400, 500 quilômetros do próximo setor urbano. Então, muitas vezes não ia, né, a fiscalização. Agora, realmente ele só vai acessar o sistema, vai lá no sistema do E-Social, vai verificar se a empresa, se o produtor rural lançou realmente todas as informações de saúde e segurança do trabalho do seu trabalhador. Se tiver correto, ok, não vai ter multa nenhuma. Agora, se tiver incorreta alguma informação, realmente aí depois de 2022, tá? Poderá gerar as multas, porque aí não vai precisar ele estar no local para estar verificando isso diretamente no escritório contábil, por meio de papel. Ele vai simplesmente verificar as informações, entendeu? Então, assim, repetindo mais uma vez, até para ficar claro, porque assim, não são obrigações novas. Então, por mais que exista essa dificuldade mesmo do produtor rural, e isso que a gente sempre pleiteou, e aí por causa de falta de acesso à internet, que muitas vezes dava problema para o pessoal ter esse acesso, né? A gente lutou muito e assim, foi prorrogando. Pra você ter ideia, o projeto do SST, ou do E-Social, ele vem desde 2014. Então, desde 2014 que está tendo esse programa de forma escalonada, prorrogação em cima de prorrogação, para tentar ver uma forma melhor. Mas hoje realmente vamos dizer assim, é uma pontuação do governo que ele vai ser lançado. E ainda existe uma prorrogação, vamos dizer assim, né, de obrigatoriedade para não ficar lançando multa, que vai ser o ano aí de 2022, mas depois de 2022 a obrigatoriedade vai existir e, assim, as próprias obrigações que já eram antigas, agora vão ser realmente impostas para todo mundo. Bom, só fazendo um complemento, assim, o que a gente percebe e tentou fazer? Realmente, algumas questões são falta de conhecimento da realidade do campo. Aí, pegando até, destrinchando um pouco melhor o que o Elber falou, o que a gente percebia, né? Eu até vi que teve uma pergunta perguntando de PGRTR e PCMSO. No meio rural, antes da nova NR31, né, antes desse processo de atualização das normas regulamentadoras, era muito comum cobrar do rural o PPRA e o PCMSO, que é o Programa de Prevenção de Risco Ambiental, o PPRA, da NR9, e o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional da NR7. Qual que é a questão? Era cobrado por auditor fiscal do trabalho de forma errada. Então, assim, não era ele nem conhecia a realidade do campo, ele não conhecia a norma. Por quê? A NR31 antiga tinha o Programa de Gerenciamento de Segurança e Saúde no Meio Ambiente de Trabalho Rural, a sopa de letrinha que o Elber falou, que é o PGSSMATR. O PGSSMATR, que existe desde 2005, na NR31, ele fazia as vias do programa de gestão
do rural. Então, ele trazia todas as questões de risco ambiental e todas as questões de controle médico e saúde ocupacional, ou seja, ele fazia as vias do PPRA e do PCMSO no rural, mas ele chegava à fiscalização e exigia o programa de gestão do urbano, que era o PPRA e o PCMSO. Ou seja, não era nenhum desconhecimento da realidade, era um desconhecimento da norma, que eles deveriam saber. E aí, o que a gente fez no processo de revisão do NR31? Tentamos clarificar isso e evitar esse tipo de excesso. Então, desde 27 de outubro, a gente tem, do ano passado, a gente tem na NR31 nova falando que aplica-se ao rural somente a NR31, para evitar a aplicação de outras normas urbanas que não foram pensadas para a realidade do rural. Então, a gente fez uma revisão da NR31 que ela também tinha algumas coisas que eram muito separadas da realidade do rural, a gente vê muito isso nas áreas de vivência que a gente tentou resolver, e tinha esse problema de aplicação de normas urbanas no campo. Então, a gente criou o PGR-TR com um nome parecido com o do urbano, que é PGR, que é para exatamente falar assim, olha, eles são a mesma coisa, só que um é do rural. PGR-TR, Programa de Gerenciamento de Risco no Trabalho Rural. PGR, Programa de Gerenciamento de Risco. É a mesma coisa, só que um é do rural, para evitar esse tipo de interpretação que os auditores davam. O PCMSO, aí, né, a gente, como eu falei, historicamente, no rural, a gente tinha só um programa de gerenciamento que trazia tudo, as questões ambientais e de saúde. Mantivemos esse formato, então o PGR-TR traz inventário de risco, plano de ação e controle médico de saúde ocupacional, tudo em um documento só. No urbano, você tem o PGR e o PCMSO separados. Mas o PGR-TR é como se juntasse o PCMSO e o PGR. Então, no rural, não tem que ter PCMSO, tá? O NR7 não é aplicável para o rural. A gente aplica os anexos da NR7. Por quê? Os anexos da NR7 que falam quais são os exames que têm que ser feitos para cada atividade e cada risco. Então, os exames vão ser o mesmo, tanto no urbano quanto no rural. Então, o PGR-TR vai falar lá quais são os exames com base nos anexos da NR7, não criando um documento chamado PCMSO com base, né, na NR7. Isso é só para o urbano, o documento. Para o rural, é só o PGR-TR. Tá? Então, a gente via muito esses excessos. Agora, como o Elber bem pontuou, as mudanças recentes que tivemos de legislação voltada para o trabalho rural foram mudanças de melhoria e adequação à realidade do produtor, que foi a NR31. A norma está perfeita? Não, nunca vai estar. Sempre tem alguma coisa para melhorar. Então, é uma coisa que a gente sempre leva. Ano passado, passei quase que ano passado, teve fazendo muitas palestras sobre NR31. Eu cheguei a fazer uma aqui para a FAESP, falando da nova NR31. E uma coisa que eu sempre falava era o seguinte: a gente precisa da devolutiva e do feedback de vocês que estão aplicando a norma, para a gente saber o que a gente pode melhorar numa próxima revisão. Nessa última revisão, fizemos várias viagens técnicas, visitamos várias culturas diferentes em várias regiões do país, inclusive em São Paulo, foi muito bem recebido por 2 vezes, para poder trazer uma norma que fosse mais adequada à realidade do campo. Isso falando das obrigações trabalhistas. Quando a gente fala das obrigações previdenciárias, a gente tem aí, né, nenhuma obrigação nova, como o Elber muito bem pontuou. Salvo o melhor juízo, a obrigação mais recente que a gente tem é de 1998, que é o PPP, e a obrigatoriedade de assinatura do LTCAT por um engenheiro e médico do trabalho. Então, assim, a única mudança que a gente teve com o E-Social foi que agora você não precisa mais de um papel. Você pode preencher direto no computador e se ver livre daquela obrigação. Não ter que ficar acumulando papel no contador, perde, fica ilegível, dá uma série de problemas. Então, a gente tem trabalhado para exatamente adequar a realidade normativa à realidade do campo, mas isso daí é uma evolução, digamos assim, o E-Social é uma evolução que a gente não tem muito como evitar, né? Porque o mundo inteiro está se digitalizando, o campo está se digitalizando, a gente vê cada vez mais tecnologia dentro do campo. Ontem mesmo estava numa reunião, o pessoal falando que hoje em dia nem trator mais se dirige, os tratores estão andando sozinhos praticamente, em algumas culturas já está nesse nível, a gente tem drone, então a gente não tem como manter a obrigação no papel, isso é uma tendência, né? Então a gente não criou nenhuma obrigação nova, na NR31 a gente tentou facilitar e adequar a realidade, e no E-Social o governo trouxe algo que é a tendência, tentando exatamente facilitar a prestação da informação, de certa forma. Perfeito, doutor Rodrigo, é isso mesmo. Bom, a gente ainda tem algumas perguntas aqui. Seguimos? Sim?
A Marli, não sei de que sindicato, não dá para identificar. Marli, caso no LTCAT conste grau de risco, o empregador necessariamente tem que pagar o adicional de insalubridade? E caso não recolha, quais as penalidades? É questão do... Boa pergunta. Assim, sempre se houver risco, se tiver realmente constatado lá que existe o risco, o empregador vai ter que fazer esse recolhimento. Se não houver o recolhimento, aí você já vai estar exposta a qualquer tipo de sanção. Não é automático, mas assim, o e-social hoje em dia ele é bem intuitivo e eletrônico. Com certeza ele já tem um sistema exatamente levantando para quem enviou, né, essas informações do LTCAT, se ele está exposto. Depois que ele estiver exposto, se não fizer o recolhimento, com certeza vai estar, vai estar aí ponderante a receber alguma penalidade. Então é interessante sempre que se constar no seu laudo e prestar essa informação dentro do pessoal que ele está exposto a risco, fazer o devido recolhimento previdenciário, para não estar aí exposto a algum tipo de multa ou sanção. Bom, eu queria só fazer um complemento, só para... Não sei se foi isso que a Marli quis dizer, mas esse recolhimento, se é aquele FAP-RAT, os 6%, 6, 9, 12%, a depender do grau de risco e da existência do adicional de insalubridade. Bom, o adicional de insalubridade você vai ter que pagar com base em NR15 nos anexos, a depender do risco, e aí você vai pagar de acordo com a gradação do risco em baixo, médio e alto. Isso trabalhista. Previdenciário, a gente vai ter a questão do pagamento do FAP e do RAT, que é aquela alíquota de 1, 2 e 3, fator acidentário, fator acidentário previdenciário, que é com base no histórico de acidentes, e você vai ter um acréscimo de 6, 9 e 12% com base na questão Rodrigo, da só para aposentadoria fazer um especial. Sim. Conrado aqui de São Paulo, só que tem que tomar cuidado aí nessa sua observação, que o Senar normalmente é sobre comensuração da produção. Aí é 0,1% o RAT, tá? E não tem o FAP. Tá, ok. É porque eu ia chegar nessa parte ainda, porque isso no caso é de empresa, né? Isso para empresas. Quando a gente fala da pessoa física, aí vai para a contribuição que ele falou de 0,1% do Senar. Eu estava explicando o contexto para saber se era isso que ela tinha quis dizer desses recolhimentos, que são voltados para empresas, né? E aí, quando a gente vai para o rural pessoa física, vai ser da forma que foi dito. Então, era só para tentar clarificar, porque quando fala de recolhimento, a gente pensa primeiro no recolhimento previdenciário e tributário. Tá certíssimo, correto. A Renata de Torrinha faz uma pergunta interessante. Ela primeiro começa: o PPP tem que ser feito por uma empresa de segurança do trabalho? Quando o Rodrigo fala que pode ser preenchido por qualquer pessoa, o produtor rural vai procurar o funcionário do sindicato para o preenchimento. E nesse caso, né, ele terá que saber se será necessário fazer o LTCAT? Bom, o PPP, como a gente falou, né, não necessariamente vai ter que ser feito por uma empresa de segurança do trabalho. O que tem que ser feito por um profissional da área de medicina do trabalho ou segurança ou engenharia do trabalho é o LTCAT, que é o técnico em condições ambientais do trabalho. Com base no LTCAT, você vai preencher as informações do PPP. Aí, quem vai preencher as informações dentro do evento 2240 do E-Social, não há necessidade de ser um profissional especialista ou uma empresa de segurança do trabalho. Então, ele vai só extrair as informações do LTCAT, que aí sim tem que ser um profissional especializado, porque está previsto na lei. Tá? A outra pergunta é sobre a questão de pode ser preenchido por qualquer Comenta pessoa. que o sindicato vai ser procurado, né, para que o preenchimento seja feito pelo sindicato. E que, nesse caso, o sindicato não vai ter condições de saber necessariamente se precisa do LTCAT, né? É segurança do trabalho. É segurança. Vai envolver Isso. o pessoal do médico ou segurança. Mas está claro, você explicou bem, Rodrigo. Isso. O LTCAT quem vai ter que fazer é o especialista. Se, por exemplo, aí é um nicho para o sindicato. Se
ele fez o LTCAT e precisa de ajuda para preencher a ferramenta, né, o E-Social ele pode levar o LTCAT no sindicato, mas o sindicato não vai poder fazer o LTCAT, né? Salvo se Exato. tiver um engenheiro ou médico lá, mas assim, aí vai depender de cada situação, né? A Thalita pergunta se, no caso do funcionário doméstico, a obrigatoriedade também dos laudos vão se dar a partir de 2023, como os demais. Sim, né, Welber? Sim, sim, com certeza. Como eu falei antes, você tem que colocar em mente que se você tem um empregado, você tem um empregado, você tem todas as obrigações previdenciárias e trabalhistas, elas não são excluídas. Existe algumas situações, por exemplo, aí do doméstico, existe algumas situações que posso excluir, só que aí sim, se eu for colocar aqui todas, vai passar mais do tempo. Mas se você tem um empregado, se você está vinculado a algum empregado, você sempre tem que prestar as informações. Mas aí, como a gente já está falando, nem todas as profissões, ela necessariamente precisa dos eventos de SST. Se realmente ela não está exposta a nenhum risco, né, a nenhum agente nocivo, nem nada, você só vai informar o código, né, o 09.01.001, que ele não está exposto a risco. E aí vai colocar simplesmente. Então não vai precisar fazer nenhum laudo específico para colocar isso, entendeu? Então, assim, aí eu já estou falando mais na questão do doméstico. O rural, a gente fala que ele é muito difícil não ter, né? Não ter nenhum tipo de exposição a risco, igual, mas pode ter dentro administrativamente, dentro de uma propriedade rural. E aí ele vai mais ou menos se basear nessa questão. Se ele não está exposto a risco, você tem só informar dentro do E-Social que ele não está exposto a risco, tem um código específico, lançou lá, tá tudo ok, não precisa mais enviar novamente. Correto. O Samuel, quando do PGR-TR, o médico emitirá o programa PCMSO, aí uma confusãozinha, o PCMSO não se aplica para o rural, né, Rodrigo? Como você já disse aí. Então, o Orson... Rodrigo, você está Você está mudo. no mudo. Está no mudo. Ainda não tinha acontecido hoje, estava faltando. O PGR-TR ele vai trazer as questões de controle médico de saúde ocupacional dentro dele. Então, você não vai ter dois documentos, PGR-TR e PCMSO. O PCMSO é do urbano. Você vai ter o PGR-TR e ele vai ser dividido, vamos falar assim, em 3 seções. Uma delas é um inventário de risco, a outra é o plano de ação e a terceira é a parte de controle médico de saúde ocupacional, prevendo quais são os exames. Tá? Como eu falei mais cedo, né? Não sei se às vezes pode não ter ficado muito claro. Os exames, eles estão previstos nos anexos da NR7, eles são previstos na lei, né? No normativo. Então, para pedir o exame, entre aspas, não há necessidade de ser um médico. O médico, ele realiza o exame. Então, você vai pegar o seu PGR, vai sair lá com quais exames tem que ser feito, com base no que está previsto na norma. Você vai mandar o seu trabalhador lá para a clínica, enfim, vai contratar um médico para ir lá fazer exame, eu não sei, cada propriedade vai fazer de uma forma, e aí o médico vai fazer, né, a consulta lá, os exames do trabalhador, e o médico vai assinar o atestado de saúde ocupacional. Os exames, o empregador não tem acesso, tá? Eles são confidenciais da relação médico-trabalhador. Então, os exames ficam lá na clínica, ficam com o trabalhador, enfim, ficam lá, e o trabalhador vai trazer de volta o atestado de saúde ocupacional assinado por um médico. Esse atestado de saúde ocupacional vai ser inserido no evento 2220 do E-Social. Perfeito, Rodrigo. Bom, acho que agora a gente tem um comentário do Sr. Orson ainda, acho que é a respeito daquela observação que ele fez anteriormente. Depois, acho que não tem mais nenhuma pergunta mesmo. A Adriana levantou a mão. Adriana, você quer fazer uma pergunta? Desativa o som. Pode ativar o som, então, para você falar, Adriana. Está com o microfone fechado. Não está abrindo o som. Newton, você consegue abrir? Abriu. Sim. Abriu aqui. Estão me Tá. ouvindo? Sim. Então,
Eu não sabia desse detalhe que para o rural não existia PCMSO e PGR separado, né? Então é o PGR-TR. Tem uma empresa aqui da nossa região que ela está fazendo orçamento para os sindicatos aqui e ela está cobrando no orçamento PCMSO e PGR. Tá errado, então eu posso questionar isso com eles, né? Sim, tá errado. Né? É, Tô Tá com, muito errado. duas, eu tô com duas um coisas que a orçamento gente. aqui em Assim, mãos, tá? E eles, dentro do orçamento, tá aqui PCMSO, PGR, exames e tal. Então, aí, vendo essa palestra, me elucidou isso Só e eu vou estar conhecendo a questionando MRV, isso com eles. sim, não tá precisando de Sim. rever o orçamento deles aí. Então, é Pois, isso. Uma outra coisa que a gente tem visto, não lembro se a gente já falou e se ficou claro. Eu estou procurando um documento aqui, mas o, o que a gente tem visto muito? O pessoal vendendo, entre aspas, serviços periódicos, como se fossem prestações de serviços mensais. Mas assim, acho que como a gente já falou bastante, né? Mas talvez agora juntar a informação para deixar mais claro. Não há necessidade de enviar a informação todo mês para os módulos de SST. Você vai fazer o PGR-TR uma vez e vai rever ele a cada 3 anos. Você vai fazer o LTCAT uma vez e só vai rever ele se tiver uma alteração de risco, uma alteração de lei ou uma alteração no processo produtivo. O LTCAT não tem prazo de validade. Tá? Os exames você vai fazer quando contrata, quando demite e uma vez por ano o periódico. Então, assim, você só vai mandar as informações quando acontecerem os fatos. Então, assim, quando a gente fala do 2210, comunicado de acidente. Teve um acidente, você vai mandar a informação. 2220, questões de controle médico e saúde ocupacional. Fez exame? Vai mandar. Você não faz exame todo mês no trabalhador. Você, na safra, contratou 100 trabalhadores, fez 100 exames, você vai entrar lá e vai colocar os 100 exames. Acabou a safra, fez 100 demissionais, você vai entrar lá e vai colocar os 100 demissionais. É o trabalhador por prazo indeterminado. Ele está lá na sua propriedade, uma vez por ano ele faz o exame. Aí você, uma vez por ano, vai entrar lá e colocar a informação. O Mas 2240, mesma coisa. Você fez o LTCAT, contratou um trabalhador, você vai emitir o PPP dele, com base no LTCAT, você vai colocar todas as informações lá, uma vez, não precisa de ficar colocando sempre. Entendeu? Então, assim, a gente tem visto vender esse serviço como mensal e tudo mais, mas não é como uma folha de pagamento que todo mês você tem que girar lá. Você só vai colocar as informações quando houver a ocorrência do fato, né? as empresas têm feito assim, mensal, eu acredito, porque tem um custo maior o laudo, né? Então ela está colocando mensalmente para fechar uma parceria, um contrato aí, né? Mas e elas não estão cobrando os exames, os ASOS mesmo, dentro desse pacote. O ASO é a parte. Se for ter um exame admissional, demissional periódico, tem que pagar a parte. Eu acho que Eles estão quanto a isso cobrando tá só tranquilo, né? o Estão PGR. cobrando mensal, um valor mensal, mas, tipo assim, caso venha a ter alguma alteração, eles vão cumprir com obrigação. Mas então, se a pessoa quiser fazer só o laudo e os exames, então não precisa contratar assim mensalmente, né? A empresa. Não, ela pode contratar só o laudo, e aí, assim, a depender, o próprio produtor pode pegar o laudo e preencher lá no e-social, né? Então, assim, uma Então, coisa mas eu não ele sei qual é o preço que preencher eles. no e-social, ele não corre o risco de errar esse laudo? Ele tem competência para. Porque eu Bom, aqui, como funcionária do DP, do sindicato, eu não me considero apta a preencher um laudo assim, entendeu? Com essas informações. não, então, é isso que vai depender muito de cada situação, né? O que eu quero dizer assim é que não tem um impedimento legal do próprio produtor preencher ou de algum preposto que ele julgue capacitado. Eu falei, a única Sim. obrigação, né, de um profissional que a gente tem é para a confecção do LTCAT. Então, o LTCAT tem que ser feito por um engenheiro do trabalho ou um médico do trabalho. As outras informações não tem que ser um especialista para fazer. Então, assim, às vezes, se alguém que tem um conhecimento melhor, às vezes, de computador e tudo mais, ou enfim, um pouco mais a temática, ele pode preencher, legalmente falando, tá? Então, assim, legalmente falando, não tem nenhum impedimento para o próprio produtor fornecer a informação, um preposto, o escritório de contabilidade,
às vezes o técnico de segurança, enfim, isso vai caber muito da gestão de cada produtor. Então, foi nesse sentido que eu quis dizer, entendeu? Então, por exemplo, se você não se sente apto, não tem problema. Pode ser, o médico pode fazer, o engenheiro, ou, enfim, quem se sentir à vontade para fazê-lo. Porque, assim, as informações vão ser extraídas do documento e preenchidas lá na plataforma, entendeu? Então, assim, quem vai fazer o preenchimento, digamos, o computador não vai estar acessando com base no certificado digital do produtor, quem está preenchendo não vai aparecer, digamos assim, né? Não tem como saber quem preencheu. Então, não tem necessidade de ser o próprio profissional que fez o laudo fazer o preenchimento lá na plataforma, entendeu? Entendi. Ô, Rodrigo, eu estou observando aqui, eu não sei se vocês observaram nas outras regionais, que há um desconhecimento muito generalizado em relação à nova redação da NR31. Estou aproveitando aí a pergunta da Adriana, aliás, a pergunta não, a constatação do orçamento que ela teve. Então, essas empresas prestadoras de serviços, segurança e saúde do trabalho, eu acho que elas não estão conhecendo muito bem essa nova redação aí da NR31. Talvez um esforço de divulgá-la melhor aí no meio rural, porque há muito desconhecimento em relação a ela, viu? E, Sim, inclusive, isso gera orçamentos equivocados, que estão surgindo números aí astronômicos. Eu tenho aqui alguns orçamentos que a gente obteve através da CAESP, você cai para trás aí, rapaz, para contratar um trabalhador rural hoje aí com o orçamento que eles apresentam aí, fica inviável economicamente a propriedade rural, viu? Inclusive para os pequenos produtores, viu? a gente tem visto sobre essa questão da NR31, é engraçado que a gente tem tentado divulgar, né, como eu falei, até fiz aqui palestra para a FAESP, a gente ano passado iniciou, por causa da pandemia, na forma virtual, essa promoção do NR31, e nesse ano a gente pretende retomar as visitas técnicas e palestras presenciais com visitas técnicas para divulgar a NR31. A gente tem reparado, assim, historicamente a NR31, ela não é muito bem, vamos falar assim, não sei se dá para falar divulgada, mas assim, as pessoas não têm tanto conhecimento sobre ela. Tanto o próprio exemplo que eu dei aqui dos auditores fiscais que exigiam PCMSO e PPRA, ou seja, alguém que tem assim, a gente sabe que na nossa Constituição a ninguém é lícito alegar desconhecimento de lei para não cumpri-la, mas o auditor fiscal, ele está fiscalizando com base na norma, ele tem uma obrigação além de conhecimento da norma, ele chegava e cobrava uma norma que não deveria ser cobrada. Então a gente tem feito esse trabalho de divulgação, né? Por exemplo, né? Falando da NR31 um pouquinho, a gente fez uma cartilha com o Senar fez a cartilha, eu auxiliei, porque eu participei do todo o processo de construção da revisão da NR31. Então, eu auxiliei o Senar, a gente fez uma cartilha para tentar explicar, está disponível no Senar. Fizemos as palestras ano passado, esse ano vamos fazer as visitas técnicas. A gente realmente percebe que havia um desconhecimento do normativo, desde a existência do normativo, como das obrigações que lá constavam. Então, chegava a ser até, às vezes, engraçado, que chegava, às vezes reclamavam de obrigações, falando, mas vocês criaram isso daqui na nova NR30. Eu falo, não, mas isso daí, essa obrigação específica já estava desde 2005 e ninguém nunca tinha reclamado para a gente. Então, dentro do processo de revisão, a gente não achou que era um item que precisava de ser revisto. Então, quando a gente coloca o holofote na norma, porque a gente mudou e vai divulgar ela, a gente começa a encontrar um novo mundo, que as pessoas às vezes não conheciam as obrigações, aí reclamam de itens que a gente não sabia que era um problema quando a gente fez a revisão, porque antes elas não conheciam a existência da norma. Então, a gente tem feito esse trabalho de divulgação, estamos retomando, assim, particularmente um projeto meu, eu tenho, né, como eu falei, já fiz, ano passado a gente fez palestra em 10 federações, esse ano estamos, sempre que a gente fala do E-Social, a gente fala um pouco da NR31, aqui eu acho que já é a 6ª federação, e ao decorrer do ano vamos continuar com o projeto NR31, projeto E-Social, e aí, se possível, visitas técnicas, pelo menos, uma em cada região, e aí, vendo as culturas que tem mais problema e tudo mais, a gente vai ainda circular a carta, né, falando sobre a questão das visitas, quem tem interesse, etc., para nos convocar, na ideia de fazer a visita, para apontar na propriedade, né, vamos falar assim, o que pode ser melhorado naquela cultura, quais são os problemas, entender e levar o conhecimento da NR31. A gente tem tentado trabalhar, contamos, né, com a colaboração de todos também, de dar os feedbacks, de nos acionar para a gente poder
estar sempre promovendo o máximo de informação possível. Certo, fundamental, tá perfeito, Rodrigo. Adriana, eu acho que você queria falar ainda não, você está com o som ativado aí, senão a gente... Não, tranquilo. Tá bom. Obrigada. Obrigada. Bom, eu acho que é isso, a gente esgotou aqui as perguntas, doutor Rodrigo, eu acho que ficou muito bem claro, né? O pessoal teve a oportunidade de participar abertamente, tirando todas as dúvidas. Vocês foram maravilhosos, como sempre. A gente agradece. Eu queria também agradecer muito os que ficaram até agora, aqui o interesse, a participação, todos os técnicos, coordenadores, gerentes que eu vejo que estão aqui, do sindicato. Nossa equipe aqui interna também, tem bastante gente do sistema participando, quero agradecer. Alguns presidentes de sindicato, como o senhor Orson, que participaram diretamente. Agradeço o interesse, a participação. E aos nossos palestrantes, sem palavras para agradecer mais uma vez, doutor Rodrigo. Obrigada ao Elber também. E a gente fica aqui à disposição dos sindicatos no jurídico para continuar tratando desse assunto e contando com a parceria da CNA sempre. Obrigada de coração aí por todos. E o Conrado quer também mas tudo certo. Então é isso, gente. Vamos encerrar o evento, que eu acho que está todo mundo com fome. Já pronto para sair para o carnaval, né? Ainda tem mais 2 reuniões hoje, então vai começar o carnaval animado. Bom, Doutora Juliana, e aí só pontuando aí no finalzinho também, quem quiser a palestra, eu vou enviar aí para vocês, aí acho que os próprios sindicatos podem solicitar aí diretamente pela federação, que aí tem algumas informações da palestra, posso mandar alguns encartes, algumas situações que a gente tem aqui, e aí eu também quero deixar pontuado aqui que a gente tem dentro da página da CNA, que é www.cna.org.br, a chamada página especial. Lá dentro da página especial tem vários conteúdos, tá? Tem videoaulas, tem as nossas reuniões que a gente fez com as federações, com participação até do próprio pessoal do governo, tirando as dúvidas, explicando todas as situações e todas as nuances que tem do E-Social, não apenas de SST, tá? De Segurança e Saúde do Trabalho, mas todas as questões do produtor rural. Então, se vocês têm mais dúvidas sobre todas essas questões, vocês podem entrar nessa página, porque lá tem várias videoaulas, como eu falei, tem cartilhas, tem vídeos, e assim, vocês vão ter um esclarecimento até maior do que a própria reunião que a gente teve aqui também. Mas tudo que vocês precisarem também estamos à disposição. Muito obrigada. Inclusive, Weber, só avisando também que a gente vai mandar o material que você vai disponibilizar para todos os sindicatos e também essa palestra foi gravada e vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, pessoal. Então, vocês também que não puderam participar desde o início ou que se atrasaram, ou quem não pôde, enfim, participar, vai poder acessar e assistir depois, que vai estar disponível lá, tá bom? Eu coloquei o link aqui no chat dessas páginas especiais que o Elber falou, para quem quiser acessar. Maravilha. Lá tem um material muito rico mesmo, vale a pena, a gente está sempre acessando também. Rodrigo, vê se é possível colocar nesse endereço a cartilha do Senac que vocês fizeram sobre essa cartilha que você mencionou. Eu acho que não tem. Aquela cartilha lá que o Senac fez sobre a ANR31. Sim. Na verdade, ela está em outro link. Eu posso até buscar qual que é para mandar. Acho que seria posso mandar por interessante. e-mail. Junto com a apresentação, quando o Elber mandar a apresentação, a gente manda esse link das páginas especiais que é do E-Social. Eu vou pegar o link das cartilhas da NR31 para mandar junto também. Tá ótimo. Tá ótimo, Manda pessoal. aquela cartilha também que a gente fez. Maravilha. Senhor Sussumo, estou te vendo aí, obrigada por ter participado, viu? Ao nosso presidente presidente Epitácio. Obrigada, gente. Um abraço a todos. Obrigada, doutor. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Um bom